Resumo do livro de Gênesis 1, Deus cria todas as coisas. Você já parou para pensar por que o universo existe? Gênesis 1 responde essa pergunta de forma direta. Tudo o que existe foi criado por Deus de maneira intencional, organizada e boa. O capítulo não começa tentando provar que Deus existe. Simplesmente afirma que ele já estava lá antes de tudo, e a grande mensagem é esta: Deus transforma o vazio em vida, a desordem em ordem e as trevas em luz. Vamos entender o contexto do livro. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e tradicionalmente é atribuído a Moisés. O livro foi escrito para o povo de Israel, mostrando suas origens e, principalmente, quem é o verdadeiro Deus. Enquanto os povos ao redor acreditavam que o sol, a lua, as estrelas e a natureza eram deuses. Gênesis ensina algo completamente diferente. Existe apenas um Deus soberano e tudo mais foi criado por ele. O foco do capítulo não é explicar todos os detalhes científicos da criação, mas revelar quem é o Criador. Agora, os pontos principais. Primeiro, Deus cria tudo pela sua palavra, versículos 1 a 2. A Bíblia começa dizendo: No princípio criou Deus os céus e a terra. Antes de existir qualquer coisa, Deus já existia. A terra era descrita como sem forma, vazia, coberta por trevas. Mas o Espírito de Deus já estava presente sobre as águas, mostrando que Deus tinha total controle da situação desde o início. Uma verdade importante aparece aqui: Deus não precisa lutar contra o caos. Ele apenas fala, e tudo começa a existir. Segundo, Deus organiza a criação em 6 dias, versículos 13 a 31. A criação acontece de forma organizada. Deus cria luz. Ele separa luz, trevas. Surge o dia e a noite. Antes mesmo de existir o sol, Deus mostra que a luz depende dele. Deus separa as águas. Forma-se essa expansão chamada céu. As águas são reunidas. Aparece a terra seca. Depois Deus faz surgir árvores, plantas, frutos, sementes. Cada uma produz segundo sua espécie. Existe ordem e propósito. Deus cria sol, lua, estrelas. Eles servem para marcar dias, estações, anos, iluminar a terra. O sol não é um deus, a lua não é uma deusa. São apenas criaturas obedecendo ao Criador. Deus cria peixes, animais marinhos, aves. Pela primeira vez aparece a ordem: frutificai e multiplicai-vos. A vida começa a encher os mares e os céus. Deus cria animais terrestres, seres humanos. Este é o ponto mais importante do capítulo. O homem e a mulher são diferentes de toda a criação. A Bíblia diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Isso significa que o ser humano foi criado para refletir o caráter de Deus, exercer domínio responsável sobre a criação e viver em comunhão com Ele. Depois Deus entrega ao homem a responsabilidade de cuidar da terra. Ao terminar tudo, Deus declara: E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Não apenas bom, muito bom. A criação saiu perfeita das mãos de Deus. Terceiro, a criação revela o caráter de Deus. Durante todo o capítulo, uma expressão se repete: E disse Deus. Isso mostra que Deus cria pela sua palavra tem autoridade, nada resiste ao seu poder. Outra repetição importante é: E viu Deus que era bom. Tudo o que Deus faz possui propósito, ordem e bondade. Por fim, a aplicação prática. Gênesis 1 continua extremamente atual. Primeiro, ele nos lembra que nossa vida não é fruto do acaso. Deus nos criou com propósito. Segundo, mostra que Deus continua transformando o caos em ordem. Assim como trouxe luz às trevas no princípio, ele também pode transformar uma vida confusa, sem direção e cheia de medo. Terceiro,
Aprendemos que o ser humano possui dignidade porque foi criado à imagem de Deus. Isso nos ensina a valorizar tanto nossa própria vida quanto a das outras pessoas. Por fim, Gênesis 1 nos convida a reconhecer Deus como Criador e Senhor de todas as coisas. Quando entendemos quem Ele é, passamos a enxergar toda a criação com gratidão, responsabilidade e adoração. Tema central: Deus cria o universo com poder, ordem e propósito. Lições principais: Deus existia antes de todas as coisas. Toda a criação existe porque Deus falou. O ser humano foi criado à imagem de Deus. A criação revela a sabedoria, o poder e a bondade do Criador. Nossa vida tem propósito, porque fomos criados por Deus. Versículo-chave: No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1.